Então, hoje eu trago, né, como título do sermão, só para quem habitam, para os que habitam em cavernas, né? Então, a caverna a gente vê um local assim, isolado, né, da civilização, um local longe, um local solitário, né? Um local sem estrutura, muitas vezes, sem estrutura nenhuma, né? E é um local assim em que um dos personagens que eu irei contar, falar sobre ele, viveu um momento em sua vida. Nós percebemos que, às vezes, em nossa vida também, né, a gente vai por um tipo de uma caverna. Não uma caverna realmente como ela é, mas muitas vezes a gente se sente solitário. É bem certo que a gente vive num mundo hoje de tecnologias, um mundo de muitas pessoas em volta, mas cada vez mais a gente vê pessoas ansiosas, pessoas deprimidas, né, pessoas se sentindo sozinhas, no meio de uma multidão, mas sozinhas, né? E a gente muitas vezes se pega nessas circunstâncias. Muitas vezes a gente se encontra em um problema difícil em que tentamos resolver por nossas próprias, não tem com quem contar apoio, ajuda, né? Algo que a gente sofre ali no nosso íntimo. Às vezes um casamento, né? Que a gente está ali tentando, lutando, a gente sabe das nossas lutas, das nossas dores, com a nossa família, filhos, né? E muitas vezes a gente carrega aquelas lutas e aquelas batalhas que nós vivenciamos e nos encontramos num período assim triste, né? Sozinhos, amargurados. E aqui fala de um homem que foi ungido por Deus, escolhido por Deus para ser o rei de Israel, e agora ele se encontra numa caverna. E esse realmente é o rei Davi, né? Davi, ele se encontrou no período da sua vida fugindo, solitário, em uma caverna. E nós conhecemos a história que Deus o ungiu para ser rei, e ele, ao matar Golias, ele foi proclamado, foi amado por toda a nação. Todos amaram tanto a Davi que o rei Saul passou a ter inveja, né? Ciúmes e a querer matar Davi. E ele começou a se tornar doente, um rei doente, né? Perseguir a Davi, querer a morte dele, querer que ele morresse mesmo, e aí Davi teve que se afastar. Tentou procurar pessoas que ele confiava, a Samuel, né? O profeta Samuel, mas logo então teve que fugir, porque o rei Saul descobria e perseguia ele. Ele tentou até mesmo ir para as terras do inimigo, né, dos filisteus, se fingindo de louco para poder ficar ali, ter um local para poder, né, viver. E mesmo assim ele foi expulso de lá, foi descoberto e ele saiu de lá. Ele já não tinha para onde ir. E então ele foi para a caverna de Adulão, né? E lá nós tiramos, Davi pode tirar três lições para a sua vida que nós podemos aprender também com ele. Ao fugir de lá, Davi retirou-se e refugiou-se na caverna de Adulão, né? Isso se encontra em 1 Samuel, no capítulo 22, versículo 1. E aqui relata também que foi na caverna que Davi compôs o Salmo 142. E eu gostaria de ler esse salmo para vocês. O Salmo 142. Peraí, deixa eu abrir aqui. E diz assim: Em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio, és tudo que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Veja que maravilhoso. Davi, em meio àquela situação, solitário, ele não deixou de se buscar refúgio em Deus. Davi não deixou de buscar a Deus em sua companhia. Ele estava longe de tudo e de todos que o ama, de todos os que amava, de todo mundo, exceto de Deus. Então Davi buscou ali naquele local em que Deus fosse o seu refúgio, a sua morada, que Deus estivesse sempre com ele e que ele nunca o abandonaria, porque Deus é tudo que nós temos, irmãos. E assim também nós devemos viver nesse mundo.
Nós podemos se sentir de tudo sozinho, pessoas longe que nos amam, também podemos sentir falta disso, mas nunca esquecemos que Deus sempre está ao nosso lado, que Deus se importa com cada lágrima que a gente derrama, com cada súplica que nós levantamos. Então, Davi, ele ali na caverna, ele suplicava a Deus. Lembra-te de mim, Senhor, né? E aqui a gente vê que bonito, né? Olha para mim à direita, ninguém se preocupa comigo. Não tenho um abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, né? Nessa terra dos viventes, nós podemos encontrar segurança, a certeza de que há um Deus que se importa conosco, um Deus que sabe das nossas lutas e luta junto conosco. Muitas vezes a gente não entende por que passamos por tais situações, mas Deus está à frente. Nós precisamos confiar que há um Deus que nos ama em cada momento e em todas as circunstâncias. Nós vemos também um outro ponto, que às vezes, no momento da caverna, no momento em que nós estamos sozinhos, muitas vezes a gente não quer pessoas ao nosso lado, a gente quer ficar sozinho mesmo, mas nós precisamos de pessoas. Deus nos fez para nos relacionarmos. Nós precisamos contar com os amigos, nós precisamos contar com a igreja, nós precisamos contar com a família. E foi naquele momento que Deus enviou pessoas para Davi. E lá em 1 Samuel, no capítulo 22:1, diz que quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Então Deus envia pessoas para nós. E nós não podemos recusar essa ajuda. Pessoas vêm até nós para nos ajudar, pessoas vêm até nós para somar junto conosco. E nós devemos aceitar. Muitas vezes as pessoas não querem receber visita, muitas vezes as pessoas não querem receber oração, muitas vezes as pessoas não saem de sua casa para buscar ouvir a palavra de Deus na igreja. Não, eu não preciso ir à igreja, eu fico de casa. Nós precisamos sim, irmãos. Nós precisamos ir à igreja. Nós precisamos nos fortalecer em Cristo, porque assim como uma fogueira, ela é mais forte com bastante lenha juntas, né? Se você se separar, você se enfraquece, você morre espiritualmente. Nós precisamos sim estar envolvidos na missão. Nós precisamos sim evangelizar, porque isso é o que nutre a nossa vida espiritual. Nós precisamos estar ligados à videira. E Cristo Deus mandou assim pessoas para estar juntos com Davi, porque ele sabe que nós somos feitos para nos relacionarmos. Nós, seres humanos, precisamos ter esse contato, precisamos estar juntos, precisamos estar testemunhando do que está na nossa vida. Os os cultos de oração da quarta-feira, que muitas vezes se levanta para mostrar o agir de Deus na nossa vida. É importante falarmos do que Deus faz nos mínimos detalhes, porque isso fortalece a nossa vida espiritual. Então, ali, naquele momento, Deus enviou, né, as pessoas e ajuntaram-se a ele, Samuel, versículo 2 agora diz: ajuntando-se a ele todos os homens que achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Então, sabe, no reinado do rei Saul, Saul se tornou um rei doente, e com isso o povo também colhia as consequências desse reinado. E muitas vezes ele cobrava muitos impostos e muitas pessoas não tinham condições de pagar, se tornavam endividados, outros estavam amargurados de espírito, outros estavam ali vivendo sob pressão, sob estresse, e todas essas pessoas foram ali se encontrar com Davi. Naquela época, a terra estava sofrendo sobre o reinado, né, de Saul, e ele cobrava impostos excessivos. Deus, porém, estava trabalhando nessa situação. Ele estava redirecionando a vida de Davi, o homem que se achava na caverna, que se sentia indigno, injuriado e mal interpretado. Agora Deus estaria dando a oportunidade de Davi, também ali, naquele momento, ter um campo de treinamento, né? Aquelas pessoas que ali estavam todas juntas, todas reunidas num propósito de que estavam ali amarguradas, se sentindo indignas, se sentindo mal interpretadas, foram buscar ali naquela caverna um refúgio, né? Um local em que eles pudessem estar ali naquele momento, entregando toda a sua tristeza, mas foi naquela ocasião que Deus tornou uma oportunidade deles se desenvolverem. E assim Davi, ele falou dessa maneira, né? E Davi falou: se esse povo, se esse ponto, esse foi o ponto crítico da vida de Davi, em que ele tomou a decisão crucial de não voltar atrás.
Muitas vezes a gente está nesse momento, né, que a gente fica sozinho, solitário, a gente de não se entregar, né, de não se entregar à tristeza, de não se entregar à amargura, mas confiar que Deus há um propósito na nossa vida, de que Deus está cuidando de todas as coisas. E Davi tomou uma decisão de não voltar atrás. Aceitaria a situação presente e faria daquela situação o melhor dela. Tiraria o melhor proveito do que aquela situação estava sendo ali, né, desenvolvida. Se tivesse que ser uma caverna, que fosse. Se os que rodeavam precisavam de liderança, ele seria seu líder. Quem imaginaria que o próximo rei de Israel estava treinando suas tropas numa caverna escura onde ninguém se importava? Eis uma atitude divina, eis que tudo era plano divino. Deus nos chama a fazer o melhor enquanto estamos na caverna. Então, é nesses momentos em que nós passamos de dificuldades, de momentos difíceis, Deus está nos treinando, Deus está nos capacitando para algo melhor, porque Deus quer algo melhor para a nossa vida. Deus está nos preparando para aquilo que nós podemos enxergar e nós temos que tirar o melhor desse proveito, dessa situação. Se nós nos encontrarmos em qualquer circunstância, que a gente possa olhar para o alto e ver qual é o propósito de Deus para mim neste momento, nessa circunstância, e que eu possa fazer o melhor de mim, porque Deus nos capacita. Deus está conosco, nós já sabemos, Deus se importa conosco. Então, se Deus é conosco, nós precisamos confiar e ver o que nós podemos tirar de melhor nessa situação e fazer para que Deus seja exaltado e engrandecido em nossa vida. E aqui nós vemos também, né, que neste momento ele declara, aí tem outros salmos que Davi compôs também, que foi o Salmo 57, que tem como hino, né, da fuga de Saul na caverna. E nesse ponto, Davi está de joelhos e ele continua deprimido, mas pelo menos olha para o alto, não se acha olhando para dentro de si mesmo, né? Então a gente precisa olhar para o alto. A gente não precisa buscar soluções em nós mesmos, mas a solução está em Cristo. E no Salmo 130, no Salmo 57, no versículo 1 a 3, diz assim: Salmo 57, 1 a 3. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele me envia a salvação. Põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Que lindo, né? Saber confiar em Deus, saber que Deus está ali ao lado, enviando o seu amor e a sua fidelidade de que está conosco até os últimos dias, até a consumação dos séculos. Saber que Deus está ao nosso lado é maravilhoso. É confiar e continuar nessa jornada que estamos vivenciando neste mundo, um mundo de sofrimento, um mundo de morte, um mundo de doenças, um mundo em que enfrentamos desânimo, pessoas criticando, pessoas desmotivando a gente a continuar perseverando no caminho da fé, mas nós temos que olhar para o alto, porque é do alto que vem a solução, é do alto que Deus ilumina o caminho por onde nós devemos percorrer, e nós devemos confiar em Deus, ouvir a voz dele, ouvir e estar em plena comunhão com Deus, buscando nele o nosso refúgio, a nossa segurança, né? E no Salmo 34, é o terceiro salmo que ele escreveu enquanto se encontrava na caverna. E nesse salmo, Davi já agora bendiz o nome do Senhor, né? Então, no Salmo 34, vou ler para vocês o versículo 1. Salmo 34, agora no versículo 1 diz assim: Bendirei ao Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouça os oprimidos e se alegre. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltaremos o seu nome. Busque o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Que lindo, né? Saber que o mesmo Deus que esteve ali com Davi é o mesmo Deus que está conosco. É o mesmo Deus que ouve os nossos clamores e nos responde e nos livra de todos os nossos temores.
É nele que devemos entregar todas as nossas angústias, nossos temores, nossas aflições, porque Deus responde. Deus cura toda a alma quebrantada. E a mudança, né? As mudanças que ocorreu na vida de Davi, ao ele entregar completamente a sua vida nas mãos do Senhor, Davi sofreu o suficiente para admitir a sua necessidade. Então, nós muitas vezes precisamos passar, porque passamos, para admitir as nossas necessidades. Nós temos necessidades de ser supridas somente provém do Senhor, né? Nós podemos contar com Deus, nós podemos confiar nele. E essa confiança, essa busca de suprir as nossas necessidades é que vai criar também o nosso vínculo, o nosso relacionamento com Deus, que é tão importante para a nossa vida espiritual. Davi foi suficientemente honesto para pedir ajuda. Nós precisamos também pedir ajuda. Quando nós encontramos dificuldades, nós precisamos buscar apoio da família, apoio dos amigos, apoio da igreja, porque nós precisamos, nós não somos uma ilha, nós não somos sozinhos, né? Nós precisamos estar ligados a buscando, precisamos estar conectados, precisamos buscar apoio dos pastores, uma oração, precisamos de um conselho, e tudo buscando a orientação divina. Davi teve humildade suficiente para aprender de Deus, né? E ali naquele momento, ele teve unicamente a sua vida dependente de Deus. Dali ele não podia, né, trabalhar, ganhar dinheiro, foi vivendo na dependência unicamente de Deus, o que Deus supria, o que Deus lhe dava. E a nossa vida precisa ser essa dependência dele. Nós precisamos nos entregar a cada dia em suas mãos e confiar que há um Deus que vai dirigir todas as coisas, que está encaminhando sobre dando, providenciando tudo. Antes mesmo da gente pedir, Deus já tem a solução. Deus já sabe o que caminho você deve ir, já tem o que você vai fazer. Nós precisamos confiar, buscar e ter essa comunhão diária com Ele para ouvir a voz de Deus, né? E Deus está ao nosso lado. Deus, Ele nunca desiste de nós. Deus nunca desiste, por mais que a gente faça escolhas erradas, por mais que a gente vá por caminhos distantes, que a gente se revolte contra tudo e contra todos. Deus nunca desiste. Deus sempre está ali, buscando meios para te chamar, para te buscar para perto dele, para te enviar pessoas para trazer de volta. Mas nós precisamos tomar essa escolha de seguir a Cristo. Isso depende de nós. Ele não desistiu de fazer sua obra em você, mesmo que você se encontre no nível mais baixo que já esteve, né? Então, às vezes as pessoas podem, eu fui ao fim do poço. Não adianta, eu não irei mais, não tenho salvação, não tenho mais chance, não tenho mais oportunidade, eu não perdi tudo. Não, Deus não desiste de você. Deus está ali, sempre batendo a porta, sempre tentando uma chance de conquistar o seu coração. Isso nós precisamos entregar diariamente a Ele, porque aqui fala, né, que para tomar uma decisão ao lado de Cristo é um único momento, mas para continuarmos santos, cristãos, isso é todos os dias, é uma luta diária até Jesus voltar, né? Nós precisamos estar ali em plena comunhão com Ele, buscando diariamente estar em seus caminhos, porque flechas virão, pessoas para nos desanimar virão, críticas virão para que nós possamos sair do caminho de estar ali atuando, fazendo o trabalho de Deus, mas que possamos olhar para o alto e ver o propósito de Deus na nossa vida. Davi, ele se voltou para o Deus vivo e descobriu nele um lugar para descansar e se recuperar. Em ti, Senhor, me refugio. Né? Essa foi a palavra que Davi usava muito, refugiar-se em Deus. Precisamos de um refúgio, porque estamos aflitos e sofremos. Então, o peso do sofrimento esmaga, o peso da aflição nos faz chorar, a depressão sempre vem batendo na nossa porta, e então precisamos de um refúgio. Precisamos buscar em Deus forças para nos levantarmos e nos recuperarmos. Necessitamos de um refúgio porque somos pecadores e a culpa nos acusa, né? A culpa bate em nossa porta todos os dias porque nós já nascemos com essa doença. Nós somos pecadores e a nossa tendência é pecarmos, a nossa tendência é o comodismo, é a facilidade. E nós precisamos lutar contra tudo isso
para podermos nos manter, né, firmes rumo no caminho que temos que traçar. E não é um caminho fácil, é um caminho que exige esforço, esforço decidido, né? Nós precisamos decidir andar por esse caminho. Necessitamos de um refúgio porque estamos cercados por adversários e por incompreensões que nos atacam. Então, nós seremos alvos, sim, do inimigo. Quando nós nos levantamos por Cristo, quando nós nos posicionamos em seguir as suas doutrinas, as doutrinas dos apóstolos, o inimigo também vem nos cercando. Mas com o poder de Cristo, ele também corre de nós. Quando nós nos ajoelhamos, ele se afasta de nós. Quando nós abrimos a nossa boca e proclamamos que somos do Senhor, ele também corre de nós, porque ele é covarde. E quando nós temos Deus ao nosso lado, o inimigo treme. Então nós precisamos confiar que há um Deus mais poderoso que o mal, que há um Deus que vence e já venceu, né, por nós. Nós somos salvos em Cristo pelo sangue derramado de Jesus. Jesus veio a este mundo e esteve com aqueles, ele escolheu, né? Ele escolheu também estar no meio desse povo pecador, nós, né, pecadores indignos que merecíamos a morte, mas Deus veio estar conosco. Ele viveu conosco. Ele sabe, ele já passou por todas as aflições, ele sabe o que é ser rejeitado, ele sabe o que é ser maltratado, ele sabe das angústias que nós afliçamos, estar afastados do Pai, do peso do pecado, né, que nós temos e faz que nos esmaga, o sofrimento que passamos. Deus já passou, Jesus já passou por tudo isso quando ele esteve neste mundo. Ele sabe, então, ele conhece as nossas lutas. Há uma história que eu estava ouvindo de um garotinho. Ele entregava jornal. Essa história aconteceu lá nos Estados Unidos, no Kansas. Ele entregava jornal e ele viu uma placa numa certa localidade que vem desse labrador. E ele queria muito um cachorrinho e da raça labrador. E ele juntou, então, um dinheirinho, né, entregando ali o jornal, ele é de bicicleta, e ele juntou um dinheiro para comprar um cachorrinho. E quando ele juntou, foi lá, né, todo feliz, comprar o seu cachorro. E ele percebeu que havia um cachorrinho que tinha dificuldades, que nasceu com um probleminha na perna. E aí o dono, né, percebendo que ele tinha visto, ele viu, aquele dali nasceu com um probleminha, ninguém vai querer, possivelmente terei que sacrificá-lo. E ele olhou para aquele cachorro, eu vou querer ele. Mas como? Você juntou todo o seu dinheiro para comprar um cachorro perfeito para brincar, tudo mais, e você vai levar aquele cachorrinho? Sim, eu vou levar, porque aí ele levantou a calça e mostrou a sua perna. Ele, quando era criança, teve poliomielite e agora ele ficou com problemas também na perna, né? E eu sei o que ele passa, né? Ele só uma pessoa que passa por o que passou, eu vou entendê-lo. E ele precisa de cuidados, ele precisa de carinho, precisa de amor também. E ele levou aquele cachorrinho. E a gente pode ver também que Deus, quando esteve aqui, ele sabe do que nós passamos, né? Deus sabe das nossas lutas, ele sabe de tudo que nós temos. E se você não está conseguindo, né, encontrar um refúgio, por que não compartilhar o abrigo com Deus? O propósito que o fez resistir e lutar pelos outros e com os outros, né? Então, Cristo, ele já lutou por nós, ele já nos resgatou, ele veio a esse mundo porque nos ama. E se você não se sente amada, sinta-se amada, querido, sinta-se amado, porque Deus te ama muito e ele quer te salvar. E ele já veio, já deu a sua vida por você, né? Você é fruto do sacrifício de Cristo. Cristo veio aqui para te resgatar. E se fosse só você no mundo, ele viria por você, porque ele te ama. Então se sinta amado, se sinta amada por Deus e encontre sempre nele refúgio para os seus problemas, refúgio para alimentar a sua esperança de que há um Deus que tem um propósito muito melhor para a tua vida. E busque nele o refúgio. E como aquele que chamou de Deus de minha força, minha rocha, minha fortaleza, meu baluarte, minha torre alta, nós o conhecemos hoje por outro nome, Jesus. O único propósito da nossa existência. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso mantenedor e redentor. É Ele que vai vir com poder e glória nas nuvens do céu para te buscar. Mas enquanto isso, nós precisamos nos manter firmes, nós precisamos encontrar nele refúgio para vencermos todas as lutas neste mundo. E ele continua disponível até para os moradores das cavernas mais solitárias, como você e eu, né? Muitas vezes nos encontramos nessa situação.
Então, queridos, acredite, Deus está ao teu lado, disposto a fazer de você mais que vencedor e ao desenvolver um relacionamento pessoal com Ele. Porque um dia Jesus vai voltar e logo mais não estaremos neste mundo de dor, tristeza e morte, de sofrimentos, de angústia, de pesares. Não estaremos mais, estaremos para sempre com Jesus. Quer fazer parte desse lar que Ele está preparando para você? O céu não será o mesmo sem você, se você não estiver lá. Não será o mesmo. Por isso, se prepare hoje. Busque ao Senhor de todo o coração e faça dele a sua morada. Entregue a Ele e faça dele a sua vida por completa, né? Entregue a Ele a sua vida incompleta. Aquele que pode tudo. Esse é o meu desejo e a minha oração. Então, que você entregue a sua vida constantemente nas mãos de Deus. Encontre nele refúgio, porque Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza. É Ele que está ao nosso lado lutando conosco, porque Ele conhece as suas lutas. Ele sabe o que você sente, porque Ele já passou por isso também. Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus abençoe a sua semana. Vamos orar agora? Sim.